Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e esse programa é uma parceria entre o GIES e o SINDCT. GIES é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse programa é o terceiro de uma série que estamos fazendo no mês de junho para a gente compreender, para a gente reunir mais elementos da relação entre sindicatos e meio ambiente. Para esse terceiro programa, nós temos aqui um convidado que para mim é muito especial, porque eu atuo com ele, tenho o prazer de atuar ombro a ombro com ele já há muitos anos, ele foi uma inspiração, continua sendo, que é o professor José Roberto Cabreira. Professor José Roberto Cabreira, eu nunca uso esse Roberto, né? Você viu que agora até engasguei aqui, né? Muito obrigada por você estar conosco hoje aqui. Você que é um ex-sindicalista, né? Está afastado agora das suas atividades do Simpro Campinas, onde você atuou por muitos anos, e continua um ambientalista. Obrigada. Boa tarde a todos e todas e todes. Boa tarde, Renata, é um prazer falar com você. Estou aqui, assim, muito contente de poder estar compartilhando esse tempo com todos e que a gente vai fazer um papo sobre um tema tão importante e eu estou aqui para conversar. A ideia é a gente bater um papo sobre esse tema que, afinal de contas, ele nos cerca por todos os lados. Bom você já começar com essa sua percepção do tema, porque eu gostaria de te perguntar, Cabreira, dessa sua caminhada aí como sindicalista e como ambientalista, como é que você observa hoje o estado das artes dessa relação, desse tema? Pois é, vamos primeiro, deixa eu situar aqui. Eu fui diretor do Sindicato dos Professores por várias gestões. E no Simpro Campinas, tive a oportunidade de entrar em contato com muitos sindicalistas de outras áreas. E observei que o tema sobre o meio ambiente, a natureza, a crise ambiental em que vivemos, que muitos falam que é uma convergência de várias crises, mas que coloca o tema assim na linha de frente, era um tema ausente. Se não totalmente ausente, era um tema assim, era quase como o açúcar do confeiteiro, aquela coisa que vai por cima, mas que ninguém dá muita importância, e que, naquele momento, aquilo me incomodou demais, e eu comecei a perceber que, nos vários sindicatos e organizações do movimento sindical, havia preocupação, mas não havia um debate sobre o tema. E aí, eu tentei provocar esse debate. E é mais ou menos isso que eu tenho feito nos últimos anos, né? Provocar o debate no movimento sindical sobre a importância do tema do meio ambiente. E, nesse aspecto, fazendo uma conexão com aquilo que eu tinha falado no começo, existe uma relação que ela é central e tem a ver com o entendimento do nosso lugar enquanto seres humanos no meio da natureza. O que é essa relação nós com a natureza, né? Quando a gente passa a observar isso de uma maneira mais ampla, a gente observa que o trabalhador ele está submetido às condições de trabalho que são muitas vezes aviltantes e aquilo é o meio ambiente dele. É o lugar onde o sujeito trabalha, que muitas vezes não oferece condições de trabalho, aquilo é o meio ambiente dele. E ele precisa, obviamente, entender nessa perspectiva, não entender a natureza, o meio ambiente, como uma coisa distante. É a floresta que está distante, é o verde que está lá longe, e eu estou no meio de uma cidade cinza, enfumaçada. Na verdade, esse é o nosso meio ambiente. Portanto, as condições de trabalho, de vida, né, de moradia, elas estão o tempo todo sendo impactadas pelo modelo, que é um modelo amplo, que se desenvolveu, que vê a natureza ao nosso serviço, ao nosso dispor, e que oferece para a gente tantos problemas. Então, acho que esse é um dos fatores que me motivou a tentar produzir esse debate. E no movimento sindical, aí pegando as várias tendências do movimento sindical, aí pensando assim, as várias
centrais sindicais e concepções que existem, em quase todas elas, a ação do sindicato é para garantir trabalho, salário e boas condições de vida aos trabalhadores. Ou seja, é uma pauta essencialmente econômica, que muitas vezes, não vou generalizar, mas muitas vezes ela não se põe questionando o próprio modelo de produção, o modelo de exploração, o modelo onde os trabalhadores e trabalhadoras estão inseridos. Então, é nessa perspectiva que eu acho que o movimento sindical ele talvez tenha um desafio. O desafio é, muitas vezes, pensar em como romper o discurso econômico, o discurso da eficiência econômica, do crescimento econômico, do aumento do PIB, que é traduzido como mais emprego e melhoria das condições de vida. A gente tem visto que muitas vezes o PIB aumenta e não tem mais emprego, né? O PIB aumenta e as condições de vida continuam ruins. Quer dizer, essa equação não está muito bem consolidada. Então, é nessa perspectiva que eu acho que talvez seja ou se situe o principal desafio do movimento sindical. Estou conectando o cabinho aqui do meu computador, senão ele cai. Talvez seja o principal desafio do movimento sindical, e isso, obviamente, não é uma questão apenas no Brasil. Essa tradição, digamos assim, do sindicalismo no século XX, ela se consolidou em várias partes do planeta, então é um tema muito recorrente, só que a realidade hoje ela impõe uma visão crítica em relação a isso. Nós tivemos no Brasil a experiência nos anos 80 dos seringueiros do Acre, com o Chico Mendes, começando a pautar esse tema da questão ambiental. Existem hoje alguns sindicatos que vivem diretamente esse tema por serem afetados através das condições de trabalho por problemas de contaminação, por problemas relativos às condições de trabalho e que desenvolveram uma compreensão sobre o lugar da luta sindical no meio da luta ambiental. Então, a gente pode falar assim sobre o Sintaema, aqui no estado de São Paulo, que é o pessoal da Sabesp, que enfrentou o debate sobre a água, né? Vários sindicatos químicos que enfrentam o debate sobre contaminação, os trabalhadores da mineração que enfrentam diretamente esse tema, né? E a gente poderia explorar diversos outras categorias, né, que também enfrentam isso diariamente. Imaginar, por exemplo, hoje, eu sou professor, a gente sabe que houve uma elevação, né, das temperaturas médias, estamos num processo, hoje tem menos chuvas acontecendo, e a gente tem professores que lidam com crianças submetidas a ambientes extremamente quentes, que interferem, por exemplo, no próprio processo de aprendizagem, que é uma coisa grave, mas que é digamos assim, um sintoma desses efeitos, né, das mudanças ambientais que estão em curso. Eu gostaria de fazer um comentário, né, para a gente dar continuidade. Eu estou fazendo esse comentário sempre, eu estou de preto, por motivos óbvios, né? Esse semestre eu entrei em sala de aula, todas as aulas, vestindo uma camiseta preta, né, de luto, porque a pandemia a qual estamos submetidos, ela é talvez a primeira grande crise global ambiental, por ser um efeito, né, de um processo de destruição ambiental e que produziu os efeitos que estamos vivendo, né, da pandemia em escala global, que acho que esse é um elemento importante também para a gente ver o quanto nós estamos cercados desse tema. E aí você retoma uma frase que você colocou logo no início: nós estamos cercados pelo tema, né? E que deu margem para toda essa sua percepção do estado das artes. E é muito interessante, Cabreira, porque dialoga muito com a percepção de que o Nelson Caran do Diese trouxe para a gente aqui no primeiro programa,
de que os sindicatos eles ainda estão começando, ainda estão engatinhando no tema. Essa percepção que você trouxe aqui, ela é uma percepção que está sendo compartilhada, inclusive, por outros convidados. E eu queria explorar com você um outro tema, que é o seguinte: você colocou aí na sua fala parte das dificuldades já do movimento sindical atuar no tema, sempre espremidos pelas questões econômicas e num momento em que nós aqui, particularmente no Brasil, estamos o tempo todo nós, enquanto movimento sindical, estamos o tempo todo nos defendendo dos ataques que vêm a todo momento e de todos os lugares, né? Eu perguntaria, na sua experiência, você diria para os sindicatos que há vantagens também em adentrar o tema? Porque se ficar parecendo só uma agenda a mais, uma bandeira a mais, num momento em que estamos todos numa situação defensiva muito terrível, acho que não tem muito diálogo. Mas eu queria que você trouxesse a sua experiência para saber se há alternativas e se há benefícios também para os sindicatos entrarem nesse tema. Não digo benefícios econômicos, mas digo benefícios políticos, benefícios que também podem se converter, por que não, em benefícios econômicos para suas categorias. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão um pouco em torno da ideia de ganho, né? Porque a gente tem uma perspectiva, muitas vezes, de contabilizar as coisas, né? Então, é o ganho e é a perda, né? E eu tenho cá comigo que nós precisamos nos livrar disso. Não que a gente não deva fazer conta, porque senão a casa cai, né? Literalmente. Mas a questão fundamental que eu penso é em que a contabilidade ela é uma perspectiva empresarial, no sentido de pensar o ganho e o investimento. E nesse sentido, quando você vai conversar com o movimento sindical, essa questão que você coloca ela é fundamental para a gente pensar, puxa vida, o que eu ganho com essa pauta, né? Eu acho que a gente ganha perspectiva. Perspectiva do quê? De entender o quanto esses cálculos monetários, eles escondem coisas. Porque, na verdade, acho que esse é um tema muito... Já em debate há muitos anos, inclusive dentro do movimento sindical, mas em debate há muitos anos no movimento ambientalista, porque as empresas, o grande capital, ele não contabiliza os efeitos da sua produção. Então, é como se fosse uma coisa assim, a produção é X, mas há efeitos que não são contabilizados, que são socializados por todos. Vou dar um exemplo, a questão da poluição do ar. Se você pegar, por exemplo, e analisar a quantidade de problemas de saúde decorrentes de um ar sobrecarregado por excesso de CO2, de outros gases nocivos à saúde humana, e não só humana, também a gente pode conversar um pouquinho sobre isso para pensar os direitos dos outros seres vivos. Mas a questão fundamental é que contabilizar isso não entra no cálculo da empresa, mas é socializado por todos. Ou seja, você tem uma série de efeitos que são divididos por todos. O exemplo que eu gostaria de dar também está em relação à utilização dos chamados agrotóxicos, né? Que poluem, que contaminam, mas no cálculo da empresa que usa o agrotóxico ou que vende o alimento contaminado, não está o efeito que isso vai acarretar na saúde do consumidor, e que muitas vezes é custeado pelo Estado. Então, é como se fosse assim, os custos indiretos, o que os liberais chamam de externalidades, né? As externalidades são divididas por todos. Então, eu vejo que, por exemplo, ampliar essa perspectiva no movimento sindical ela é muito importante, porque permite o entendimento da função de determinada categoria no processo como um todo. Então, quando a gente pensa que hoje, você imagina, por exemplo, uma categoria como
a construção civil ou os condutores, né? Que são categorias que sofrem, por exemplo, com a mudança climática e com as condições de trabalho. O entendimento dessa questão ambiental permite ampliar o entendimento sobre a condição do trabalhador ou trabalhadora. Então, eu vejo que, nesse aspecto, a gente tem uma série de ganhos, né, na ampliação dessa visão. E um outro elemento, e aí é um elemento que entra talvez do ponto de vista até monetário, se a gente for pensar nessa perspectiva, é que se a gente propõe uma outra coisa, significa que a gente tem que propor um outro padrão de relacionamento entre os humanos e a natureza, e obviamente que isso vai gerar novos tipos de empregos, que essa é uma discussão extremamente necessária de ser feita, porque não basta você falar, olha, isso está errado, é necessário falar, bom, isso eu não quero porque isso está errado, isso prejudica, mas a gente pode pensar em uma outra perspectiva, de criação de outros tipos de emprego que fossem menos agressivos e mais inclusivos. Uma perspectiva até que o próprio Papa Francisco tem insistido tanto naquela coisa da economia de Francisco e Clara, que é uma abordagem muito interessante, considerando o momento em que vivemos, né, para se pensar uma nova perspectiva de relação no mundo do trabalho. Não, muito bom, muito bom. Enquanto você falava, me veio aqui várias ideias, né? Você falou, por exemplo, de uma categoria que é a categoria dos trabalhadores condutores, né? Que é uma categoria que, ao se investir mais em transporte de massas, né, é uma categoria que cresceria, né, em detrimento dos motoristas individuais, né? Isso é muito, essa perspectiva aí é muito relevante, pode realmente reposicionar categorias, criarem novas, e está longe de ser uma desvantagem, não? Parece longe de ser uma desvantagem, né? Parece que há muitas vantagens, algumas ainda que a gente nem conseguiria dizer, não? Que está Exatamente. Imaginar, só. por exemplo, o papel que uma empresa como a Petrobras poderia jogar num processo de transição energética, como uma empresa de energia, né? Mas de uma energia limpa. Nessa perspectiva é que eu tinha pensado, quando eu falei, sobre a importância de introduzir esse tema junto aos sindicalistas, exatamente para poder pensar numa perspectiva de transição mesmo, de olhar um pouco além, né, da luta econômica do dia a dia, que ela é super importante, necessária, não estou falando que não deva ser feita, pelo contrário, ela deve ser feita sim, mas que a gente pode e deve pensar um pouco adiante disso. Muito interessante, porque sem combinar, a primeira entrevista, você acabou travando um diálogo que foi com o Nelson Caran, que também considera que as perspectivas ainda são iniciais, né? Que o movimento ainda dos sindicatos é inicial no tema. A segunda entrevista foi com a Natália Russo, uma petroleira, né? Que falou exatamente sobre a Petrobras como uma empresa de energia. E, Cabreira, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua identificação aqui no vídeo, aparece em Fórum Popular da Natureza, que me parece que foi uma iniciativa que reuniu sindicatos, movimentos sociais, para a discussão do tema. Você queria, já um pouco aqui, mais ou menos, aqui já passamos do meio aqui da nossa conversa, você gostaria de contar para a gente um pouquinho dessa experiência e fazer ela ser conhecida também pelas Com o pessoas maior que prazer. Com o maior prazer. Foi assim, eu sempre costumo falar que qualquer informação que eu der sobre as condições do planeta, ela vai estar defasada, sempre. Né? Porque provavelmente eu li de algum trabalho que foi coletado informações há um tempo atrás e foi publicado, e eu li, só que nesse ínterim as coisas já mudaram. E, infelizmente, elas mudaram para pior. Então, qualquer dado seria um dado bastante defasado mesmo. Mas, um pouco nessa perspectiva, eu gostaria de colocar que, mais ou menos em junho de 2019, então quase 2 anos agora, né? Para ser mais preciso, 2 anos essa semana,
Houve uma reunião em São Paulo que foi promovida por um grupo de ativistas para discutir a perspectiva que o painel intergovernamental de mudança climática da ONU, o IPCC, tinha divulgado. Naquele momento, havia o seguinte dado, que nós, seres humanos, se quiséssemos manter a temperatura do planeta num patamar de até 1,5 grau acima da média da Revolução Industrial, ou seja, a temperatura está crescendo, a gente tem que segurar num determinado patamar, que nós teríamos 12 anos para fazer isso. Ou seja, nesses próximos 12 anos, até 2030, nós deveríamos ter condições de diminuição drástica da emissão de gases de efeito estufa no planeta inteiro. E aí, naquele momento, houve um primeiro bate-papo com movimentos sociais. Então, assim, fazia parte naquele primeiro encontro o MST, o MTSC, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Centro de São Paulo, o Sindicato dos Bancários, alguns parlamentares, alguns ativistas, e eu fui representando o Sindicato dos Professores de Campinas. E nessa primeira conversa, houve um consenso de que nós deveríamos procurar trazer para esse debate os movimentos populares, porque parecia naquele momento que era um debate muito acadêmico, muito técnico, e que, muito assim, pé no chão, esse debate acadêmico, técnico, ele é ótimo do ponto de vista de apresentação de dados sobre o estado da arte, mas ele tem produzido muito poucos efeitos concretos, práticos. E ali a gente, diante da gravidade da situação, começamos a fazer uma série de conversas com algumas dessas organizações populares. E isso foi sendo feito na segunda metade do ano de 2019, portanto, antes da pandemia, e fizemos o quê? Envolvemos diversos sindicatos, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, o Sindicato dos Químicos aqui, os Químicos Unificados de Campinas, Osasco e Vinhedo, trouxemos sindicatos de professores, a POSP, enfim, fomos trazendo várias organizações juntamente com organizações populares que não são sindicais. Então, assim, moradores, a Central dos Movimentos Populares, movimentos indígenas, trouxemos o pessoal lá que estava fazendo uma luta importante da aldeia Guarani, ali no Jaraguá, em São Paulo. Enfim, começamos a constituir um grupo para discutir como criar uma alternativa popular, porque, na prática, muitos desses movimentos já faziam lutas ambientais nas suas localidades. Então, assim, por exemplo, o pessoal da região de Paranapiacaba, que estava fazendo uma luta lá contra a instalação de um porto seco no meio da serra, na Serra do Mar, né? E havia grupos de quilombolas, de sem teto, sem terra. Então, a gente começou a juntar esses movimentos e fizemos, numa plenária no Sindicato dos Bancários em São Paulo, construímos esse nome, que eu acho um nome lindo, né? A ideia de fórum, por quê? Porque não é uma organização fechada, ela é um espaço aberto de articulação, de discussão, e, portanto, não tem dono, é um espaço de articulação importante, popular, e esse elemento popular ele é muito significativo porque dá, digamos assim, a perspectiva de lutas que estão acontecendo nos territórios, envolvendo as pessoas do lugar, e da natureza, porque a questão da natureza, além de ter essa coisa feminina, que é assim importante, né, insere a gente numa perspectiva de entender que a natureza não está a nosso serviço, nós somos parte dela. E se a gente quiser sobreviver, nós temos que cuidar para que ela possa se manter em condições
de garantir a vida não só dos humanos, mas de todos os seres vivos que eles também merecem e têm direito à vida. Então, acho que nessa perspectiva nós constituímos esse Fórum Popular da Natureza, e que vem avançando. Aí veio a pandemia, tivemos que parar de fazer as reuniões presenciais em março de 2020. Fizemos um lançamento virtual do fórum em junho de 2020, e de lá para cá nós temos tido um trabalho de formiguinha, de tentar construir núcleos do Fórum Popular da Natureza nos vários territórios. É o trabalho que a gente está fazendo. Nós temos núcleos do Fórum na Bahia, Amazonas, Pernambuco, na Baixada Santista, enfim, em vários outros lugares do Brasil, tentando manter, né, com toda essa dificuldade que é não poder estar presente, dialogando e conversando com as pessoas, mas manter essa organização que nós construímos como um espaço de reflexão do movimento popular em torno do tema ambiental. Não é o único espaço desse que existe. Já existem outras iniciativas, né, como, por exemplo, existe a Assembleia Mundial pela Amazônia, que envolve os 9 países que compõem a região amazônica, constituída e construída pela COICA, que é a Coordenação dos Povos Indígenas da Bacia do Amazonas, e que faz um trabalho muito importante de denúncia da destruição, do acesso das mineradoras, nesse ambiente de pandemia, onde eles fazem uma resistência super importante nos seus locais. Então, imagino que a gente está, digamos assim, respirando para poder continuar essa luta, que não é uma luta qualquer, né? É uma luta que envolve a nossa vida. Tem uma frase que tem circulado que é assim: a gente não tem o privilégio de poder errar, não tem mais tempo para isso. Vamos combinar aqui uma coisa? Vamos deixar aqui no Saiba Mais. Quem quiser entrar em contato, conhecer mais o Fórum Popular da Natureza, a gente vai deixar as descrições, a gente vai deixar os contatos. Quem quiser, quem estiver assistindo, se interessou, como pessoa, como organização sindical, popular, pode vir a procurá-los, né? E a gente vai deixar esse contatinho aqui. Não, isso é muito importante dizer o seguinte: o fórum ele é um espaço que não é só para organizações, é para pessoas também, né? Porque a gente tem essa militância tem muitas pessoas que têm uma compreensão de que é necessário fazer alguma coisa, elas não sabem muito bem por onde, né? Então o fórum está disponível no Facebook, no Instagram, pode procurar a gente que tem sempre um espaço para todo mundo lá. Aliás, vamos precisar trazer mais gente ainda. E como Fórum Popular da Natureza mesmo? No Fórum Popular da Natureza no Facebook, no Instagram também Fórum Popular da Natureza, e tem um site que é forumdanatureza.org.br. De qualquer maneira, depois a gente também vai deixar aqui tudo Tá. bonitinho no vídeo. Então, quem perdeu vai poder anotar e entrar em contato. Cabeira, isso, se inscreva no nosso canal do YouTube, nós estamos fazendo cursos, os cursos estão disponíveis lá, porque a gente também tem que entender que nesse processo é um processo de formação, para entender alguns processos que estão em curso. É importante a gente conhecer para poder intervir, transformar. Você vê como o tempo passa rápido? Quando eu falo que a entrevista tem mais ou menos 30 minutos, as pessoas falam, nossa, quanto? Aí quando eu começo a avisar que já está acabando, as pessoas falam, não acredito. É sempre assim. Então, como a gente já está realmente caminhando aqui para os finalmente, eu queria te agradecer, né, por você ter estado aqui conosco, ter compartilhado essa sua experiência, porque é uma experiência pioneira. Você sabe disso, nós sabemos disso. E muita gente ainda vai trilhar esses caminhos que você já trilhou e não precisa passar pelas mesmas dificuldades que você já passou. A gente já construiu algumas coisas importantes, como o próprio Fórum Popular da Natureza, né? Como diálogo, como espaço de articulação, como espaço de formação.
Eu gostaria também agora de passar para você, para algumas palavras aí finais, já deixando aqui meu agradecimento em nome do SINDICT e do DIEESE. Eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical especial Meio Ambiente. Olha, a gente passa muito rápido, é incrível isso. Eu tinha anotado um monte de coisa para falar aqui, vai ficar para as próximas. Outras horas a gente aparece por aí para conversar sobre outros temas, sem problema. Eu queria agradecer muito ao convite, fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa experiência que a gente acumulou durante esse período. Acho que tem coisas muito positivas no diálogo com os movimentos, os sindicatos, a gente aprende sempre, então acho que isso é um processo contínuo de aprendizado e que essa luta ela ensina para a gente, né? Vocês tiveram também a participação especial da minha cachorra, que ela tinha uma boa parte da minha fala, e que eu queria dizer assim, para encerrar e agradecer, falar que foi muito legal estar aqui com vocês, mas dizer assim, que a gente não tem tempo para poder errar, né? Mas a gente erra não fazendo nada. Então a gente tem que tentar fazer e construir alternativas, elas são super importantes. Me assusta muito, eu queria compartilhar essa preocupação, o fato desse tema não estar presente nas pautas, nas agendas da política, muito embora assim, eu falo nas agendas pensando assim, a campanha eleitoral, a gente vê gente falando de eleição no ano que vem, ninguém fala sobre o tema. No entanto, e esse é um aspecto importante, o legislativo brasileiro não para de tomar decisões contrárias à preservação do meio ambiente. A PL 490, que está aí para ser votada, ela é um verdadeiro crime, é um enterro de uma legislação que foi construída ao longo de décadas, né, para preservar o pouco que sobrou dos biomas no Brasil. Nós precisamos entender que essa é uma declaração de guerra aos povos indígenas, de guerra aos quilombolas e de guerra a todos aqueles que se preocupam com o futuro. Sabe, tem aquela história que a gente tem que ser menos pensar em nós próprios e pensarmos nas gerações que virão. Que mundo é esse que a gente deixa para aqueles que virão? Vai ter mundo para eles? Essas questões elas precisam estar na pauta de qualquer debate político. Então, eu imagino que esse tema, eu fico super feliz de estar participando aqui e saber que vão haver outros debates sobre esse tema, ele é central na política, não é mais uma agenda, é a agenda. Obrigado, gente. Fica aí o recado. Tchau, tchau, gente. Até o próximo, que também será sobre meio ambiente, e finalizaremos a nossa série. Até o próximo. Seguimos!